Li já ontem, porque já estava rodando pelo UOL, né? Eu fiquei muito triste. Independentemente das posições políticas, eu sempre tive no Clóvis Rossi uma referência do jornalismo brasileiro. Ele foi um jornalista de grande... A história profissional do Clóvis Rossi é uma história muito potente. É um jornalista de grandes credenciais, é um homem afável, um homem correto, que historicamente, pelo menos até alguns anos atrás, sempre teve ao lado das posições democráticas, sempre foi um crítico das ditaduras, dos golpes de Estado, e sempre foi, acima de tudo, um jornalista sério. Um jornalista sério. Ele era o oposto do José Neumann, né? Um cachorro louco como José Neumann, ele tinha sempre como contraponto, mesmo na grande imprensa, uma figura nobre como Clóvis Rossi. Já tem alguns anos que ele tem alterado sua trajetória, a etapa atual da sua trajetória vem mudando. Seu comportamento passou a ser um comportamento cada vez mais ideológico, cada vez menos jornalístico, um comportamento cada vez menos plural, cada vez mais enraivecido. Sua raiva se voltou contra os governos do PT, se voltou contra o PT, contra Lula, e se voltou, acima de tudo, contra a Venezuela. Já há anos a Venezuela é o seu prato preferido, em um tom cada vez mais raivoso, cada vez mais rancoroso, cada vez mais longe dos fatos, cada vez mais descomprometido com a análise concreta das situações concretas, que é o que cabe a um bom jornalista. E ele se transformou, curiosamente, para a tristeza de muitos da nossa geração, né, Léo? Da minha geração em particular, e das gerações mais velhas, ele se transformou... Esse artigo é um artigo de um cachorro louco, não é um artigo do Clóvis Rossi. Eu imagino que talvez alguém tenha roubado a assinatura dele para ter escrito aquilo. É o artigo de um cachorro louco. Muito triste, né, Breno? E já pelo título, né? O título já joga tudo no lixo, né? Fuja. Né? Um jornalista falando fuja, Maduro. É uma situação, no mínimo, vamos aqui analisar não do ponto de vista político, mas do ponto de vista jornalístico. No mínimo, qualquer chefe de redação, qualquer jornalista experiente, sabe que a situação venezuelana é controversa. No mínimo, ela é controversa. Se ela é controversa, cabe ao bom jornalismo expressar os lados dessa controvérsia, tanto do ponto de vista informativo. Então, ontem tivemos manifestações da oposição fortes, multitudinárias, e manifestações também fortes a favor do governo. Isso são os dois lados da controvérsia. Expressar apenas um lado da controvérsia é mau jornalismo. Na Venezuela não tivemos ontem apenas manifestações da oposição, nem tampouco apenas manifestações governistas. Do ponto de vista analítico, é evidente que você tem um conflito, no mínimo um conflito de legitimidades entre a Assembleia Nacional e o Poder Executivo. O Poder Executivo não chegou a bordo de tanques impostos ao país. São 20 anos de chavismo com 23 processos eleitorais. Nenhum país do mundo tem a dinâmica eleitoral da Venezuela. Portanto, a análise deveria ser muito mais ponderada e, infelizmente, o Clóvis Rossi se rendeu à histeria anti-chavista que toma conta de parte importante da imprensa mundial.